Olá, você que nos acompanha em nossas devocionais. Deus abençoe você nesse dia que está começando e graças a Deus mais uma oportunidade de poder compartilhar a palavra do Senhor, meditá-la e tomar esse café da manhã espiritual, aonde nós nos alimentamos dessa bendita palavra. Vamos orar, agradecer a Deus por mais esse momento. Senhor, nós te damos graças. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas, ó Deus, o Senhor conhece o nosso coração. Perdoa-nos, ó Deus, das vezes que nossos ouvidos estão tapados ou os nossos olhos estão cegos para ouvir e enxergar as tuas misericórdias e a tua bondade para conosco. Abençoa-nos, ó Deus, e com a tua palavra e transforma a nossa vida, nos traz maturidade, crescimento, entendimento, para assim viver, ó Pai, segundo a tua palavra e sermos, ó Deus, enriquecidos e abençoados por ela. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos aqui nos textos que falam de temor, ou não temas, e entendendo cada um deles e a importância desta frase que se repete o tempo todo nas Escrituras, mais de 400 vezes nós vemos isso nas Escrituras, e hoje nós vamos ver aqui no livro de Malaquias, passamos aí por vários profetas, e agora nós vimos Ageu, Zacarias da semana passada, agora Malaquias, no capítulo 2, verso de número 5. Malaquias 2, verso 5. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse, com efeito ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Nós vemos aqui essa expressão do temor que naquele momento os sacerdotes de Deus, e Deus aqui lembrando através do profeta, que os sacerdotes tinham, ou a tribo de Levi tinha, quando Deus os chamou. Mas aqui aquela hora não. Então, para que a gente compreenda esse verso e as três disposições que estão aqui, e por que três? Primeiro, ele diz, minha aliança com ele foi de vida e de paz. É a primeira disposição do texto. A segunda foi que ambas lhe dei eu para que me temesse. O propósito de Deus ter dado a aliança e uma aliança de vida e paz. Tinha um propósito para temer, e o resultado foi que ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. E isso vai se desenvolver em como esse temor apareceu. Então essas três disposições aqui do texto nos remete aqui aos profetas, aos sacerdotes da tribo de Levi. Mas como é que você sabe que é a tribo de Levi? Primeiro ele diz aí, minha aliança com ele quem? E aí o verso 4 diz, então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Levi era a tribo dos sacerdotes e levitas, a tribo que Deus separou das 12 tribos de Israel, aquela tribo que era responsável para instruir o povo, ensinar o povo, interceder pelo povo, mas também cuidar do povo, receber os sacrifícios do povo, receber os dízimos, enfim, a tribo de Levi, que era a tribo dos sacerdotes e dos levitas, era a responsável de cuidar de toda a parte de culto e toda a parte de adoração a Deus, desde o tempo de Moisés até Cristo,
até o momento em que Cristo chega. Então, a tribo de Levi deveria deveria realizar estes trabalhos na casa de Deus. Porém, no tempo de Malaquias, 100 anos depois da volta do cativeiro, mais ou menos, não estão cumprindo este propósito, estão fazendo de qualquer jeito, estão adorando a Deus de qualquer maneira. Por isso que dos versos de 2, no capítulo 2, de 1 a 9, nós vemos aqui um desprezo de Deus ou um agir de Deus de castigo e disciplina sobre os sacerdotes, exatamente porque eles não estão cumprindo o que deveriam. O culto a Deus aqui em Malaquias deveria ser um culto feito por amor, como os versos de 1 a 5 nos diz. Malaquias está escrito através de uma retórica de diálogo, onde o profeta usa perguntas cínicas exatamente para mostrar não que o povo está dizendo de fato, mas é como a vida do povo, é como se o povo mostrasse isso. Então essas perguntas todas, estas 7 perguntas que ele vai fazer aqui ao longo desses 3 capítulos, mostra esse cinismo, ou 4 capítulos, perdão, ele mostra esse cinismo do povo diante de Deus, não só do povo, mas como dos seus líderes, dos sacerdotes. E o culto que deveria então ser conduzido de uma maneira honrada, como aí no verso 6 do capítulo 1, deveria ser por amor, como o capítulo 1, verso 2, não está acontecendo. E Deus vai mostrando por que não. Por exemplo, na questão do desprezo, do versículo 6, ou quando ele diz aí: vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ele vai colocar pelo menos 4 coisas aqui que mostram o desprezo. Eles estão falando, como assim nós desprezamos o Senhor? E ele vai dizer: olha, vocês têm me desprezado porque vocês têm trazido ofertas impuras. Nos versos de 8 a 11, vocês têm trazido a mesa de sacrifícios, é uma mesa imunda. No verso 12, a mesa do Senhor é imunda e é nela que se oferece a sua comida, é desprezível. Ele diz também que aquele trabalho todo era uma canseira, ou seja, no verso 13, que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? E os sacerdotes estavam aceitando estes animais coxos, doentes e dilacerados como oferta ao Senhor, quando na verdade a lei prescrevia o que? Um animal puro tinha que ser o primogênito e tinha que ser um perfeito, sem mancha, sem mácula. Esse deveria ser oferecido ao Senhor, ou seja, o melhor animal tinha que ser para o Senhor. E terceiro, eles ainda estavam enganando a Deus, ou seja, oferta impura, a mesa imunda, o serviço era uma canseira e eles estavam enganando a Deus. No versículo 14, maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Então perceba, o povo está fazendo um culto que Deus não se agrada. O povo está entregando ali animais impuros, imundos, e os sacerdotes estão aceitando e fazendo de qualquer jeito o culto ao Senhor. O culto se tornou então desonrado, o culto se tornou então desprezível. E em contrapartida, já que o culto é assim, já que eles estão oferecendo o culto ao Senhor dessa maneira, Deus também vai fazer os sacerdotes desprezíveis. É nesse contexto agora de como se fosse uma resposta de Deus diante do culto que estão oferecendo a Deus. Então Deus responde
como ele vai fazer com os sacerdotes. Ele também, já que vocês estão entregando um culto desprezível para mim, eu também faço vocês desprezíveis. Aí vem então o capítulo 2, os versos de 1 a 9, aonde no meio está aí o nosso verso em que antigamente, quando os levitas foram escolhidos, ali em Números capítulo 3, nos versos de 11 a 13, nós vemos ali Deus separando a tribo de Levi exatamente para esse trabalho na casa de Deus, no tabernáculo e também no templo. Eles foram escolhidos para isso, e que agora ali no tempo de Malaquias eles estão fazendo errado. Então, em contrapartida, Deus também desprezará a vida deles. Olha o que Deus diz aí: agora, ó sacerdotes, capítulo 2, verso 1, para vós outros é este mandamento. Deus já havia prescrevido isso nas leis de Moisés. Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra a meu nome, ele já tinha falado de honra lá no capítulo 1, verso 6, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Então, agora aqui no verso 2 do capítulo 2, se não propuseres no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, amaldiçoarei as vossas bênçãos, e as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Então, já que vocês não me dão honra, eu vou transformar a bênção em maldição. Enquanto os sacerdotes não faziam a coisa correta, então Deus está também tirando a bênção deles e transformando a bênção em maldição. Deus pode fazer isso, transformar a bênção em maldição quando ele é desonrado no seu culto. E versículo 3: eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Essa ideia aqui do excremento é que Deus está reprovando e expulsando, ou seja, jogando fora esses tipos de sacerdotes. Estes sacerdotes que não honram, eles seriam então... Como seria essa desonra? Como Deus estaria desonrando ou amaldiçoando a vida deles? Reprovando a descendência e essa ideia de atirar excremento, excremento é exatamente as fezes dos animais. Quando eles faziam o sacrifício, então as fezes dos animais e algumas outras partes eram lançadas fora do arraial. Êxodo 29:14 nos ensina lá sobre isso, de que aquelas partes que Deus não gostava, que eram desprezíveis, que eram consideradas imundas, teriam que ser lançadas para fora do arraial. E Deus está falando que vai fazer a mesma coisa com sacerdotes. Sacerdote que não honra a Deus é sacerdote desprezível que vai ser lançado fora. Essa é a maldição. Deus então vai remover a descendência, vai reprovar a descendência, e Deus vai lançar fora. Para ele não serve. Se esse tipo de sacerdote, se o culto a Deus que o sacerdote está entregando não é um culto honrado, Deus também não honra aqueles que fazem dessa maneira. Então, sabereis que eu vos enviei este mandamento. Quando isso acontecer, eles vão então se dar conta, de que havia um mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Deus não mudou e Deus continua ainda com a sua aliança com a tribo de Levi, ou seja, a aliança com os sacerdotes. E então vem o nosso versículo, onde ele lembra que no passado, quando Deus escolheu Levi, então a minha aliança com ele, com a tribo de Levi, foi de vida e de paz. Primeira coisa, então, aqui do verso 5, não era uma aliança para
para uma obrigação imposta e assim, aquela opressão de Deus sobre os levitas, sobre os sacerdotes. Não, era uma aliança de vida e de paz. Era algo bonito, era algo vivo e não morto, né? Não era os sacrifícios que os sacerdotes viam morte todo momento. Os sacerdotes viam morte, né, dos animais o tempo todo por causa do pecado do povo. Eles então sacrificavam os animais, mas era um momento também de vida e paz. O sentido aqui é de que os sacerdotes eram aqueles que intercediam pelo povo, oravam pelo povo e estavam sempre prontos para interceder ao povo. E os sacrifícios eram essa intercessão para aplacar a ira de Deus, então fazendo os sacrifícios e as suas orações e adoração ali naquele momento. Então era para trazer paz, era para continuar com vida, porque o salário do pecado era a morte. E então os sacrifícios era aquele momento no passado, era onde os sacerdotes então mantinham o povo vivo e mantinham o povo em paz com Deus, porque era assim que Deus também se alegrava com os sacrifícios do povo naquele momento. Ambas lhe dei eu para que me temesse. E aí a ideia da nossa devocional aqui, né, de não temas. E aqui Deus deu ambas, né? Ambas o que? Vida e paz. Lhe dei, né? Dei a quem? Aos levitas, eu para que temesse. E o propósito de Deus ter feito aquilo, de ter escolhido a tribo de Levi, era para que eles temessem. E o que aconteceu? Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. O resultado da aliança e o propósito da aliança foram cumpridos, né? O resultado da aliança com Levi era temor, e isso aconteceu. E o propósito aconteceu, né? De vida e de paz. E agora o verso 6 e 7 mostra aí como eles mostraram esse temor, como se desenvolveu esse temor. O texto diz que a verdadeira instrução esteve na sua boca. Primeiro, eles ensinavam o povo a verdade, ensinavam os mandamentos de Deus. Eles eram aqueles que Deus escolheu para ensinar o povo, e eles ensinavam. Né? E interessante quando a gente vê o livro de Esdras, quando eles voltam do cativeiro, né? Eles estão ensinando o povo. Neemias capítulo 8 diz lá que eles estavam explicando para o povo tudo aquilo que estava sendo pregado por meio de Esdras ali naquele momento. E havia sacerdotes e pessoas da tribo de Levi no meio do povo explicando para que aqueles que tinham entendimento, né, sobre o que estava sendo dito. A injustiça não se achou nos seus lábios. Segundo, eles viviam uma vida justa, né? Então, não só a instrução, mas também a moral estava nas suas vidas. A injustiça não se achou nos seus lábios. Então, eles agiam como juízes, né? Os sacerdotes também eram aqueles que avaliavam toda a questão do povo e também traziam ali os seus julgamentos, faziam um julgamento, ou seja, a disciplina e aconselhamento estavam ali no meio dos sacerdotes. Terceiro, andou comigo em paz e em retidão. Não só a vida ou a boca sendo correta, né, de não ter injustiça, mas a vida deles de moral e ética era uma vida honrosa, era uma vida abençoada, uma vida de paz e uma vida reta, íntegra diante de Deus. E quarto, ele diz, e da iniquidade apartou a muitos, ou seja, por causa da instrução, e por causa do seu comportamento, por causa da sua boa justiça diante na boca, então isso fez com que muitos também deixassem de pecar.
A iniquidade apartou a muitos. O sacerdote foi um exemplo para que muitos outros deixassem de errar. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Era assim no passado, né? Era assim que os sacerdotes agiam, era assim que os levitas agiam, mas não era no tempo de Malaquias. E agora o verso 8 e 9, por que Deus está transformando a bênção em maldição? Por que Deus está reprovando a descendência deles? Por que Deus está jogando eles fora como um excremento, como esterco, como fezes, está jogando fora os sacerdotes naquele momento? Porque, versículo 8, mas vós os tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos. Se vocês fizeram o meu culto desprezível, eu também faço vocês desprezíveis, né? E indignos diante do povo, visto que não guardaste os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Meu querido, quando nós falamos aqui do não temas, diante de tudo que a gente tem visto até aqui, de Gênesis até agora, a premissa sempre foi, guarda isso, né? A premissa do não temas sempre foi: tema a Deus para que você não tema as demais coisas. Tema a Deus para que você não tema as demais coisas. E o pior dos temores, guarda isso, é quando Deus está contra você. Não é medo da morte, não é medo das circunstâncias, não é medo de doença, não é medo de inimigo, não é medo do diabo. Tem várias coisas que nós passamos aqui ao longo de todos dessas devocionais, que nós poderíamos levantar aqui. Quantos medos, quantos temores vieram sobre pessoas, sobre o povo, sobre o rei, em vários aspectos, desde Gênesis nós estamos vendo aqui, e esses temores. E Deus está dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Mas também havia uma premissa da lei, de que enquanto vocês me temerem, vocês não precisam temer nada. E a pior coisa que nós podemos viver na vida é não temer a Deus, não temer o Senhor. E como é que a gente não teme ao Senhor? É não fazendo a sua vontade, não cumprindo a sua aliança. Este é o pior de todos os temores, porque se a aliança de Deus está diante de nós e nós não tememos o Senhor e não mostramos esse temor, veja, né, por que eu li o contexto aqui dos sacerdotes? Porque eles deixaram de cumprir o que eles estavam fazendo no passado, né? Antes do cativeiro, lá em Números, quando Deus escolheu a tribo de Levi, eles viveram assim. E Deus está dizendo através do profeta que eles temeram. Eles temeram como? Eles instruindo a verdade, trazendo a verdadeira instrução na boca, sendo justos diante do povo, ou seja, agindo de maneira justa, mas também falando ou julgando de maneira justa, né? Andando ou tendo uma moral, ou seja, o comportamento deles, né? Eles andaram com Deus em paz e retidão, e a partir disso também eles tiraram muitos do caminho do pecado. A iniquidade apartou a muitos. Mas os sacerdotes agora, no tempo de Malaquias, porque Zacarias e Ageu disseram que o Messias estava vindo, 100 anos depois o Messias ainda não chegou. Eles estão agora desanimados e fazendo o culto de qualquer jeito. Meu querido, como nós somos suscetíveis a errar. Como somos suscetíveis também a desprezar o culto ao Senhor e fazer o mesmo.
Você pode até dizer assim, mas nós não temos mais sacerdote, ou então aqueles que dizem, mas é o pastor que é o sacerdote. Né? Pastor é o sacerdote da igreja e é ele que tem que tomar cuidado, esse texto é para ele. Porém, deixa eu te lembrar de uma coisa. 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 9. 1 Pedro 2, verso 9, diz assim: vós, porém, Pedro está falando com a igreja, com aqueles que foram dispersos, né? Aos eleitos e forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz a vós sejam multiplicadas. Ele está falando aos eleitos, está falando à igreja. Ele diz assim no verso 9 do capítulo 2: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é um sacerdote do Senhor, e a aliança do Senhor de vida e paz está sobre você. A aliança do Senhor de vida e paz, para que você tema ao Senhor, está sobre você, porque você é o sacerdócio real de Deus. Não é mais uma tribo específica, não é mais um grupo. De fato, os pastores têm essa preeminência de instruir, de aconselhar, de apartar a muitos do pecado, do caminho de pecado, de andar de forma reta. Mas isso não é só dos pastores, não é só dos líderes, isso é de toda a igreja. Toda a igreja é sacerdócio do Senhor. Toda a igreja é chamada também a instruir uns aos outros. Como Paulo em Colossenses diz, aconselhai-vos uns aos outros, mutuamente, instruí-vos e aconselhai-vos, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Todos nós fomos chamados para instruir uns aos outros. Todos nós fomos chamados para não sermos parciais na justiça, mas imparciais. Todos nós fomos chamados para andar em retidão com Deus. Todos nós fomos chamados para tirar muitos do caminho do pecado. Todos nós, não é só o pastor. Todos nós somos sacerdócio real do Senhor, e que fomos chamados para proclamar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos, não é só o pastor que foi chamado para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Vós que antes não era povo, agora sois povo de Deus, e que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nós não podemos restringir a palavra de Deus ao sacerdócio real como se fosse só os pastores e como se fosse só os líderes. Outra palavra, para você não esquecer, Apocalipse capítulo 1, Jesus então, e da parte de Jesus Cristo, versículos 5 e 6 do capítulo 1 de Apocalipse: e da parte do Senhor Jesus Cristo, fiel testemunho, o primogênito dos mortos e soberano Rei da terra, aquele que nos ama. Quem que ele ama? Só os pastores? Não, ele ama a igreja. E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ele libertou somente os pastores ou a igreja toda dos pecados? Ele libertou a igreja. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele constituiu reino e sacerdote quem? Só os pastores ou toda a igreja? Então, toda a igreja é sacerdócio do Senhor. Toda a igreja foi chamada a instruir. Toda a igreja foi chamada a ter na boca a se apartar da injustiça nos lábios. Toda a igreja foi chamada a andar em retidão com Deus. Toda a igreja foi chamada a desviar muitos da iniquidade, a livrar muitos do caminho errado. Então, meu querido, nessa manhã o que eu queria deixar para você é que temer a Deus nos livra de todos os temores. Mas veja,
Temer a Deus implica em quê? Em coisas práticas, em ensinar alguém. Você vai mostrar que teme a Deus quando você abre a boca para instruir a outro, a aconselhar outro, a ajudar a outro, ao seu irmão no caminho da fé. É nessa maneira que você vai mostrar que teme a Deus. Senão, quando você fecha os seus lábios, quando você anda em pecado, quando você é parcial no julgamento, ou seja, esse é meu amigo, então eu vou ser complacente com ele, esse eu não conheço tanto, então eu vou usar a palavra de Deus contra ele. Então você está sendo parcial e quando deveria ser imparcial, de que a Bíblia vale para todos, e nós deveríamos então andar em retidão com Deus, andar em paz e retidão com Deus. Quando isso não acontece, nós estamos desprezando o Senhor. E em contrapartida, Deus vai desprezar a nós também. Então, para que você não receba o desprezo de Deus, que é o pior dos temores, tema ao Senhor. Tema ao Senhor fazendo o que Ele espera de você. Como um sacerdote de Deus, Ele espera estas atitudes suas, né? Instrução, né? Comportamento santo, né? Comunhão com Ele, né? E auxiliar a muitos, aconselhar a muitos para que se desviem do caminho errado. É isso que Deus espera de cada um de nós como sacerdotes dele. E Jesus nos constituiu reino e sacerdotes para Deus o Pai. Então você é um sacerdote, não é o pastor, não é só o pastor, não é os presbíteros, os diáconos, os líderes da igreja. Você é um sacerdote que foi chamado para proclamar as virtudes. E toda vez que você deixa de fazer isso, você está mostrando que você não teme a Deus. E essa falta de temor pode trazer consequências, né, desastrosas para a sua vida. Quer não temer, né, as coisas da vida? Teme a Deus. Né? Faça o que Deus espera. E o temor a Deus implica em obedecê-lo. É isso que nós precisamos para a nossa vida. Só assim nós estaremos livres dos nossos temores, porque, mais uma vez, pior do que temer as coisas desse mundo é temer a Deus, né? É não temer a Deus. E a falta de temor a Deus, né, implica em tudo isso, quando nós deixamos de obedecê-lo e viver em santidade. Que Deus te abençoe e te faça um sacerdote dele, alguém que não despreza, pelo contrário, mas tem uma aliança com ele de vida e paz. E isso vai ser temor, né? Que você respeito, reverência a esse Deus que você diz que ama, né? E que serve. Vamos orar e agradecer ao Senhor. E a minha oração é para isso, para que você ande no temor do Senhor. Pai, perdoa-nos, ó Pai, se não tememos o Senhor. Perdoa-nos se ficamos calados quando deveríamos instruir. Perdoa-nos, ó Deus, se na nossa boca houve injustiça, parcialidade. Ó Deus, perdão se nós não andamos em paz e retidão com o Senhor, se a nossa vida não foi tão santa assim, e mostrando então desprezo e reverência, e então, ó Pai, isso foi falta de temor. Perdão também se nós não ajudamos as pessoas a se desviarem da iniquidade. Senhor, quando nós deveríamos avisar, alertar como atalaias, deveríamos avisar sobre as coisas erradas que o outro estava fazendo e não fizemos. Perdão. E ajuda-nos, ó Deus, a temê-lo. Ó Deus, não queremos ser lançados fora. Não queremos, ó Deus, ser desprezados pelo Senhor. E perdão também se temos desprezado o Senhor por meio do culto. Ó Deus, quando deveríamos então fazer, ó Pai, de maneira temerosa, nós, por meio da aliança que temos contigo, não temos feito como o Senhor espera. Temos entregado qualquer culto e então não tememos o Senhor. Perdão.
Ajuda-nos, ó Deus, para que neste fim de semana, quando estivermos em nossas igrejas, o Senhor possa ver, ó Pai, uma vida que teme ao Senhor. E assim, então, uma vida abençoada e não amaldiçoada pelo Senhor. Cuida de nós e nos ajuda, porque como Paulo nos lembra no Gálatas 6, ninguém pode zombar o Senhor, de Deus não se zomba. E aquilo que nós plantamos, isso nós vamos colher. E nós não queremos plantar nada, ó Deus, na carne para colher corrupção. Queremos plantar no Espírito e colher vida. E é isso que o Senhor deseja também fazer com nós. As prescrições da aliança se mantêm de pé. Ó Deus, quando nós olhamos para Gálatas, quando nós olhamos para Apocalipse, quando nós olhamos, ó Deus, para as cartas de Paulo, as cartas gerais, Hebreus, Senhor, o Senhor continua sendo o mesmo do passado e o Senhor não mudou. E assim precisamos entender a nossa relação contigo. Ajuda-nos e nos abençoe em nome de Cristo. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe neste dia e que a sua vida seja uma vida que teme ao Senhor. Deus te abençoe.